Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa e que estejam a salvo à medida do possível nas suas casas e que as suas famílias estejam bem. Bom, eu vou começar já compartilhando a nossa tela para a gente iniciar a nossa aula. Ao final dela, a gente vai ter um exercício que é a continuidade daquele Excel, daquele exercício sobre a Red Tomato. E eu vou fazer uma retomada, porque não funcionou o dispositivo na aula passada. Então, eu vou retomar nessa aula e aí eu vou continuar falando sobre o nosso tema de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre planejamento de vendas e operações. Nossos principais objetivos são saber como administrar a oferta para melhorar o sincronismo em uma cadeia de suprimentos em caso de variabilidade previsível. Ou seja, é para a gente, vamos falar assim, melhorar a sincronicidade que existe entre a oferta e a demanda para que isso deixe a cadeia de suprimentos, à medida que a gente tem uma noção de previsibilidade, muito mais conectada e que, vamos falar assim, que o fluxo de informação e de produtos seja coerente. Então, o outro objetivo é gerir a demanda para melhorar o sincronismo de uma cadeia de suprimentos em caso de variabilidade previsível, usar o planejamento de vendas e operações, muitas vezes também chamado de PVO, para maximizar a lucratividade em caso de variabilidade previsível na cadeia de suprimentos. Porque o que acontece? À medida que a gente tem, vamos falar assim, a gente começa a prever oferta e demanda e a gente casa, a gente também calcula, como a gente viu na parte, vamos falar assim, na aula passada, a questão de custos e a questão de receita. E aí, vamos falar assim, otimizando esses dois lados de oferta e demanda, e custos e receita, a gente consegue otimizar a questão de lucratividade. Bom, a variabilidade previsível, ela é a mudança da demanda que pode ser prevista, né? Então, vamos falar assim, alguns produtos eles sofrem de mudança e criam diversos problemas na cadeia de suprimentos, variando desde os altos níveis de falta de estoque durante os períodos de pico de demanda até os níveis de estoque em excesso durante os períodos de baixa. Então, o que acontece? A gente tem duas possíveis consequências sobre isso. A gente tem um aumento de custos e a gente tem uma redução da responsividade da cadeia. Bom, nisso, o que a gente está falando? A gente tem um problema de produção aqui, necessariamente, e tem um problema de estocagem, que são duas grandes variáveis em relação à nossa oferta. O objetivo, então, do planejamento de vendas e de operações é administrar a oferta em si, usando a capacidade de estoque, a questão de subcontratação. Então, assim, terceirização da produção é nesse sentido, e pedidos em atraso, então equilibrar isso e gerir uma demanda usando os descontos de curto prazo e promoções comerciais, que é muitas vezes o que a gente vê também, vamos falar assim, em relação ao varejo. Então, assim, se você dá um desconto, existe o desconto que acontece, vamos falar assim, e aumenta a demanda de um determinado mês, mas existe também um processo de antecipação de compras, porque vamos falar assim, esse desconto acontece e determinados produtos pode se estocar, né? Bom, como é que a gente gere a oferta? Bom, a gente pode gerir a oferta controlando dois fatores, como eu já tinha falado para vocês. A capacidade de produção, então o quanto que uma empresa pode produzir e o quanto que ela consegue estocar ou deve estocar, porque lembrando que estoque também é custo, produção é custo, subcontratação também é custo. E a falta de, vamos falar assim, e você não atender também um pedido também gera custos. Então, essa combinação entre capacidade e estoque é o que vai, vamos falar assim, é essa combinação que vai fazer com que as empresas consigam determinar a sua oferta. Vamos ver quais são as técnicas, né, que são utilizadas para fazer a gestão da capacidade de produção em primeiro lugar. A gente tem a flexibilidade no tempo da força de trabalho. O que é isso? É o uso da força de trabalho, então, da mão de obra flexível, para variar conforme a demanda. Então, assim,
a gente pode pegar, por exemplo, as fábricas de carne. Então, assim, a gente pega no frigorífico. Elas não trabalham 3 turnos. Elas trabalham, vamos falar assim, só 2 turnos e tem a flexibilidade de abrir o terceiro. Existem regulamentações aí legais que, no caso da carne, isso, por enquanto, não é provável. Mas existem, vamos falar assim, existem outras fábricas que só trabalham 2 turnos. Então, eles têm 30% da capacidade ociosa, se a gente pensar bem. 33%, na verdade. Mas eles só ativam esse processo para poder, vamos falar assim, quando a demanda está no pico. O uso da mão de obra de trabalho sazonal, que então, vamos falar assim, o uso de força de trabalho temporária, fazer contratação temporária de pessoas. Uso de instalações duais, especializadas e flexíveis. O que isso quer dizer? Instalações especializadas, elas produzem saídas constantes. Então, assim, você só produz um produto ali e aquilo, vamos falar, tem um fluxo de produção constante. Quando a gente tem flexível, elas podem, então, vamos falar assim, produzir mais de um produto em volumes variáveis. E aí, e isso pode acontecer de reduzir os custos na realidade. O uso da subcontratação da produção também pode ser feito para que haja um nivelamento da produção e seja feita, vamos falar assim, de maneira mais econômica. O que acontece? Muitas vezes a produção, vamos falar assim, você tem uma capacidade de produção constante e de repente você tem um pico, vamos falar assim, um pico de demanda. Se o teu estoque não é necessário para cobrir esse pico, uma parte dessa, vamos falar, dessa produção para atender estoque, produção e, vamos falar, versus a demanda exigida, você subcontrata a produção numa fábrica terceira para juntar e, vamos falar, atender a demanda total. Ou também, às vezes, vamos falar, dividir isso se o preço da subcontratação de produção for mais econômico. Existem também os projetos de flexibilidade do produto nos processos de produção. Em termos de produção flexível, a gente pode ter, vamos falar, em relação à capacidade de produção e ao tipo de produto. Isso, vamos falar assim, isso requer, então, logo de cara, uma mão de obra ultra mega power. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter capacidade múltipla para entender, vamos falar assim, produções de níveis de tempos e volumes diferentes e também manusear tipos de produtos distintos, né? E pode atender empresas com demandas sazonais. Então, no caso, quando a gente estava vendo o caso da Red Tomato, eles produzem cortador de grama e removedor de neve. E removedor de neve você só vai ter, vamos falar, demanda para isso um pouco antes de chegar o inverno, que é quando neva nos países do norte. Em contrapartida, cortador de grama, você só também tem na primavera e no verão. Por quê? Porque, vamos falar, durante o outono e inverno. Ou durante o outono você não tem, tá tudo seco. E durante o inverno tá tudo coberto de neve. Então você tem 2 produtos sazonais. Não adianta você vamos falar assim, se você tiver os 2 produtos dentro da mesma linha, é só fazer uma programação de produção para, vamos falar assim, para produzir um e depois o outro conforme a sazonalidade qual está distribuída. Bom, já na gestão do estoque, a gente tem o seguinte, o uso de componentes comuns a vários produtos, então a demanda por esses componentes ela é razoavelmente estável quando a gente tem, vamos falar assim, uma demanda estável, mesmo que cada produto tenha sua variabilidade previsível. Então, por exemplo, agora acho que vocês vão adorar, porque vamos falar de carros. E é uma coisa que vocês entendem super bem. Então, assim, quando a gente tem a plataforma, por exemplo, da Volkswagen, a gente tem uma plataforma, às vezes, para mais de um tipo de carro. E vamos falar, um tipo de motor para mais de um modelo de carro, e o que na verdade muda vamos falar, alguns acessórios e o que a gente chama de carcaça, né? Então, a parte de design de fora. Mas o fato deles serem a mesma plataforma, o fato deles serem a mesma plataforma faz com que, vamos falar, exista uma otimização de, vamos falar, de produtos em estoque. Porque o que acontece? O mesmo motor serve para, vamos falar assim, 2 tipos de produção.
A gente também tem, em relação à gestão de estoque, a formação vamos falar assim, a formação de estoque de produtos de alta demanda ou de demanda previsível. Então, é fazer para estocar produtos em que se tem uma demanda previsível em um determinado período e que um período que não há tanta ocupação. Então, enquanto, vamos falar assim, não tem, vamos falar assim, não, você pode fazer estoque, vamos falar assim, estoque vamos falar assim, de produtos, e ainda assim, depois distribuir, vamos falar assim, conforme a demanda. Então, os produtos que variam muito próximos à época do seu consumo. Então, se você tiver um determinado produto estocado, isso não vai ser um problema. E deixar a capacidade para atender essa demanda. Olá, boa noite. Boa noite, professora Fernanda, tudo bem? Boa noite, pessoal. Estamos, por enquanto, só nós dois. Ah, ok, professor. Ok? Bom, Ok. em relação à gestão da demanda, a gente ainda tem, vamos chamar de problemática, né? Que é a questão da promoção. A promoção e os seus fatores. Que fatores são esses? Bom, o crescimento do mercado. Então, o que acontece quando a gente faz uma promoção? A gente pode ter o aumento do consumo de um produto vindo de clientes novos. Então, assim, o fato de você ter um produto na promoção, alguém pode falar assim, eu vou experimentar. Ou também, vamos falar assim, aquelas pessoas que já tinham o consumo, ou já tinham o hábito de consumir, podem aumentar o seu consumo devido a ter um preço melhor. Então, vamos falar assim, um possível exemplo disso seria assim, o macarrão. Vamos pegar o produto macarrão. A gente tem diversas marcas de macarrão no mercado. E aí, eu, por exemplo, eu compro um determinado macarrão X e ele custa R$ 10 a caixa. Aí, temos lá outros tipos de macarrão. E aí tem um macarrão que, sei lá, ele é todo especial, mas ele, ao invés de custar 10, ele custa 15. E aí entra uma super promoção desse macarrão, e equipara os preços. E isso faz com que quem compra Kim por R$ 15, compre não só uma caixa, mas compre mais caixas para estocar. E eu que já comprava um macarrão a R$ 10, faz esse novo. Então, a demanda se alarga. A gente também tem a questão de participação roubada, que é quando os clientes substituem um produto de um concorrente pelo produto da empresa em função da promoção. Então, você se vamos falar, cai no caso do macarrão que existia uma concorrência ali entre eles, então um roubando o market share do outro, e isso pode se perpetuar, vamos falar, gerando um novo volume de demanda em função de que o cliente experimentou e mudou seu hábito de consumo. E existe a questão de compra antecipada, que também eu já falei no exemplo do macarrão, que é, mediante a promoção, o cliente, em vez de levar uma caixa que ele sempre levava, ele compra mais. Então, eles antecipam a compra do produto. Então, puxa, se a gente se depara com uma promoção de azeite, e a promoção está muito boa, em vez de levar o azeite, às vezes, que é consumido num mês, você estoca, se é possível estocar na sua casa, e vamos falar, compra a quantidade para algum tempo que acha que vale a pena. Certo. Alô? Oi? Oi, sou eu, certo? Certo. Sim? Era uma pergunta? Com relação a esse exemplo, professora, usando alimentos, por exemplo, no caso do azeite, mas esse estoque, por exemplo, ele não digamos assim, você não consegue estender essa demanda de estoque, por exemplo, para todos os produtos. Isso aí vai depender muito do prazo de validade de cada produto, né? Sim, claro. A gente é um exemplo, né? Então, assim, é um exemplo de Uhum. uma promoção de um determinado produto numa determinada época. Mas a Uhum. gente pode, por exemplo, pegar o seguinte, camiseta branca. Não sei, assim, quantas camisetas brancas as pessoas têm, mas
puxa, eu tenho uma camiseta, eu compro uma camiseta branca a cada 6 meses, porque eu uso bastante. E aí eu vejo a camiseta branca custa R$ 30. Aí eu vejo uma promoção de camiseta branca, exatamente a camiseta que eu compro a R$ 30 por 10. Em vez de, Clique no botão para fazer o download e começar a usar. Desculpa, professor. em Quase vez, pronto. em Clique vez no botão de usar e adicionar extensão. Deixa eu baixar aqui. Estou tentando baixar um outro aplicativo, mas pode continuar, professor. vamos continuar com a aula, depois você baixa o aplicativo? Não, esse aplicativo é o Zoom, professora, porque eu estou usando no aparelho celular, só que Aham. é muito pequena a tela, né? Então, para ler tá ruim. Então, estou tentando baixar no coisa. Mas pode continuar que eu já mutei aqui. Bom, enfim. Então, o que que acontece? Puxa, vai estar 1/3 do preço. E aí isso pode me motivar a, vamos falar assim, a não comprar uma camiseta branca para o semestre, mas a comprar Hum, 3, para, vamos falar, para o próximo 1 ano e meio. E a claro. deixar estocada em casa. E não quer dizer que a camiseta preta, a camiseta amarela, vamos falar, o vestido, tem que estar tudo na promoção ou não. Às vezes vamos falar assim, a promoção de um produto. Quando a gente fala de alimentos, a gente tem diversos tipos de promoção vamos falar assim, nas lojas. Então, tem essas promoções em função da validade, por exemplo, ou vamos falar assim, ou a própria queima de estoque, ela acontece mesmo que esteja fora, vamos falar, longe do período de acabar a validade. Por quê? Porque uma nova remessa já está, vamos falar assim, já está programada para chegar. E aí vamos falar assim, houve uma compra antecipada, por exemplo. E aí pode ser que essa demanda que existia ficou represada. Então aí eles fazem uma promoção. Ou um outro exemplo que a gente pode pensar é o chocotone e o panetone do Natal. Certo. Vamos falar assim, em determinada época, até chegar o Natal, a gente tem um preço. Passou, vamos falar, o dia de Natal mais um, eles já começam a fazer as promoções. E não é porque o produto vai vencer a validade nem nada disso, mas simplesmente porque está mudando uma estação. E aí, o que influencia essa época da promoção? Bom, a gente tem, vamos falar assim, uma questão dos períodos de baixa demanda. Então, entra já aí a questão do panetone. Então, assim, ele é vamos falar assim, ele é um produto de demanda totalmente sazonal, ele é de um período, ou ovo de Páscoa, o ovo da Páscoa depois Uhum. passou o período de Páscoa. Imagina, para criança, se você fica com ele represado ali, é um produto perdido praticamente. Vai gerar perda, vai gerar quebra dentro do supermercado, da loja ou da padaria. Então, eles colocam promoção para ver se vende como Sim. chocolate. A gente também tem, vamos falar assim, a questão de custo de manutenção, custo de manutenção do estoque, que pode estar inviável. A gente tem o custo de alterar o nível de capacidade. Então, você tem um fluxo constante de produção ali e você não consegue fazer essa manutenção para isso baixar. Vamos falar assim, por quê? Porque o fluxo é constante, é uma matéria única. Então, se você tiver, vamos falar assim, isso acontecendo, você vai ter um nível de produção e se a tua demanda não tá acompanhando, o teu estoque vai crescer. E aí, para, vamos falar, chegar num equilíbrio, você faz uma promoção para que, vamos falar assim, haja equilíbrio entre estoque, produção e a sua, vamos falar, e a sua receita. E aí a gente tem a questão também das margens de produto. É claro que, vamos falar assim, você faz, vamos falar assim, os fatores entre o fator que influencia a época da produção, da própria promoção, é a questão da margem que o produto tem. Não adianta o produto, às vezes ele tem uma super margem, mas ele ficar encalhado ali na prateleira. É melhor, às vezes, perder um pouco de margem e você gerar um fluxo de receita, porque ele pode ser atropelado pela próxima, vamos falar assim, pela próxima estação. E é um dos casos das ferramentas, né? Da fábrica de ferramentas. Bom, aí a gente tem vamos falar, o planejamento de vendas e operações do Red Tomato. Eu já falei no início da aula
que eu vou, vamos falar assim, eu vou entrar no Excel, a gente teve o probleminha que o meu Excel não estava funcionando, o solver, eu não consegui tanto, vamos falar, liquidar esse problema, mas eu consegui rodar a planilha no outro computador. E aí eu quero revisar esse Excel da outra aula e passar com vocês o passo a passo do que esse casamento entre oferta e demanda quer dizer na prática e como que uma promoção influencia isso. Então, logo depois a gente já vai falar sobre isso. E aí, como é que se implementa esse planejamento de vendas e operações na prática? Bom, uma das primeiras etapas é coordenar o planejamento entre as empresas na cadeia de suprimentos. Isso é super importante de ser feito. Então, assim, não adianta falar de oferta e demanda se, vamos falar assim, por exemplo, no varejo, se a rede varejista ela não está, vamos falar, conversando com os seus fornecedores. E aí a gente volta naquela questão de demanda e da oferta, vamos falar, colaborativa entre eles, uma cadeia de suprimentos colaborativa. A gente precisa levar em consideração a variabilidade previsível para tomar essas decisões estratégicas. Então, o seguinte, existe uma previsibilidade de demanda e de oferta, mas ainda assim, a tomada de decisão é preciso estudar os fatores históricos e, vamos falar assim, e também assegurar que, vamos falar assim, que isso seja feito com uma, vamos falar assim, quando a gente fala liderança, é que os gestores, eles dominem esse processo de planejamento de vendas e operações. Porque o que acontece lá na prática é que muitas vezes existem um negócio de tirar pedido. Tirar pedido e vigiar a gôndola, por exemplo. Ou, é que eu estou dando o exemplo do varejista, né? Ou tirar pedido de uma determinada loja, por exemplo, de eletrônicos. Ou tirar o pedido de uma, vamos falar assim, ou fazer pedido da loja de automóveis, mas não se estuda realmente, vamos falar assim, qual que é o fluxo de entrada e de saída. Será que se a gente pensar numa concessionária de carros, existe um histórico, vamos falar assim, em que se varia essa demanda, que a gente consegue prever a demanda de um determinado produto, vamos falar assim, vamos falar, de carros em primeiro lugar e de alguns tipos de carro em determinado local. Se a gente pegar também como é que chama aquela loja que vocês me falaram das peças? Mercado Car. Mercado Car. Eu sempre esqueço, mas eu ouvi falar dela de novo essa semana. Eu lembrei muito de vocês. Então, na Mercado Car, eles, para não falar assim, ter sempre aquela disponibilidade de produtos ali, de determinados tipos de produto, eles têm essa previsibilidade de demanda. Eles sabem o quanto de para-choques, por exemplo, vai sair, o quanto de pneus de cada tipo de marca vai sair, porque a partir desse tipo de conhecimento, eles vão falar, se coordenam com os seus fornecedores e aí eles startam esse processo de produção e estocagem e a Mercado Car pode ter um determinado nível de estoque que também é acessado vamos falar assim, pelas lojas locais, mas que esse estoque no centro de distribuição, seja da Mercado Car, seja de uma rede, vamos falar, varejista, seja de uma Amazon, quando chega em determinado nível, eles já acionam para que haja nova compra. Ou se existe uma demanda linear, então, assim, sem sazonalidade, isso já acontece num processo mais automático ainda, e não precisa ficar tirando pedido. Então, vamos falar assim, o processo de planejamento de vendas e operações, de previsão de oferta e de demanda, ele não é um planejamento que ele é baseado só, vamos falar assim, no o quanto saiu para depois verificar o quanto que vai pedir de reposição, mas sim numa antecipação daquilo que vem versus o que saiu para você, vamos falar, startar o processo vamos falar, de compra e venda. E também vamos falar assim, startar no seu fornecedor a oferta que ele deve enviar. E em último lugar, garantir que esse processo, ele modifique os planos quando a realidade ou as previsões mudarem. O que estamos falando aqui? Hoje a gente vive uma realidade praticamente paralela, né? Pelo menos eu vamos falar, no meu curto tempo ainda de vida, eu nunca tinha vivido uma realidade o qual
mudaríamos praticamente todas as nossas práticas, ou quase todas elas. Então, quando a gente tem, vamos falar assim, a realidade, vamos falar assim, muda, as previsões também acabam mudando. Vamos voltar no mercado dos carros. Quando a gente pensa no quanto que, vamos falar assim, vamos falar assim, quanto que vocês acham que uma revenda de pneus está vendendo hoje e quanto que vocês acham que ela venderia vamos falar assim, na realidade que a gente tinha em dezembro, janeiro? Não, mas assim, professora, essa previsibilidade de demanda, por exemplo, ou de saída, ela é fundamentada em cima, por exemplo, se for um produto sazonal, por exemplo, ovo de Páscoa, Pascal, panetone, essas coisas, geralmente eles levam em consideração o quê? Os números do ano passado, por exemplo? Da mesma data do ano passado? Eles levam em consideração, por exemplo, o que foi vendido no ano passado, eles levam em consideração vamos falar assim, taxa de natalidade, então eles levam em consideração crescimento populacional, crescimento de renda, então tem outros fatores que são levados em consideração, mas como a gente falou no outro, a parte histórica, então a análise de série temporal é muito relevante. Quando a gente fala, por exemplo, de previsibilidade de venda de pneu de carro, dentro, vamos falar assim, do ano, seja para uma concessionária, seja para uma autopeças, enfim, deve existir até um nível de linearidade para isso. Em função de volume, em função de localização. Agora, aconteceu, por exemplo, aconteceu um choque para a gente, né? Um choque de realidade. A realidade não só nossa, mas do mundo todo mudou. E aí, por exemplo, puxa, todas aquelas campanhas de Páscoa, as pessoas praticamente não viram nas lojas. Então, as pessoas não estavam indo mais às lojas. Então, aquela sensibilização toda que existia de campanha para venda do ovo de Páscoa, não é que ela não aconteceu, vamos falar, ela foi planejada, mas ela não aconteceu. E, vamos falar assim, aí a gente junta, por exemplo, puxa, com o nível de desemprego que aumentou, a insegurança de manutenção de renda, as crianças todas em casa. Então, assim, vários fatores em efeito em cascata que podem ter, vamos falar assim, uma demanda que era supostamente aqui, estaria estabelecida aqui, ela simplesmente declinar na realidade. Então, assim, aí a demanda, vamos falar assim, a demanda prevista versus a demanda real. E aí, sim, cabe o negócio do efeito da promoção. Então, assim, a gente viu, pelo menos eu monitorando aqui o mercado, não o mercado de ovo de Páscoa, mas o mercado em si, eu vi muita promoção de ovo de Páscoa bem antes da Páscoa acontecer. E aí eu pensei assim, é em função de que as pessoas não estão indo nos lugares. Então elas não são sensibilizadas e nem as crianças, porque tudo está acontecendo de uma forma mais online. E aí entra aquela estratégia que você falou anteriormente, né? Então você abre mão um pouco nesse caso, você abre mão um pouco da margem para justamente tentar aumentar a saída desse produto que pode quebrar no estoque. Que pode ficar parado no estoque. É isso aí. E aí, assim, não é muito diferente o exemplo do ovo de Páscoa. Até, na verdade, eu acho que é mais dramático, se a gente pensar, do que o exemplo do pneu. Por quê? As pessoas estão em casa. A gente tem aqueles mesmos fatores, renda, vamos falar assim, a quarentena, não existe, as pessoas não estão circulando. Então, você vai fazer revisão do teu carro agora? Você vai trocar pneu para ir viajar? Não. O quanto determinados tipos de, vamos falar assim, de serviços você procrastinar puder acontecer, eles vão acontecer. Então, a demanda de pneu de carro declina. Não sei se, por exemplo, a mesma coisa aconteceria no mercado de pneu de caminhão.
Por que que eu estou falando que não? Possivelmente alguma coisa sim, porque nem todo caminhão que circula, ele circula com produtos alimentícios ou produtos de bens de consumo nosso. Mas vamos pensar, assim, uma das coisas que é bastante crítica é a questão do abastecimento de alimentos, mas também a questão de abastecimento de produtos de limpeza, porque, enfim, das nossas necessidades mínimas e básicas dentro das nossas casas. E vamos falar assim, e esse nível de circulação está acontecendo. Fora isso, tem o nível de circulação de máquinas do agronegócio, que também está praticamente normal. Vamos falar praticamente, mas eles continuaram a trabalhar. Então, em função disso, a gente tem um determinado nível de manutenção, mas se a gente comparar com o que seria, vamos falar assim, o que seria o esperado versus o real, um choque vamos falar assim, a realidade mudou, as previsões mudam também. E podem ser que existam mudanças de previsão que, em função vamos falar de mudança comportamental, mudança socioeconômica, vamos falar assim, um nível de demanda que era aqui, no próximo ano já pode ser esperado como aqui, porque mudou o comportamento do consumidor. Seja um consumidor empresa B2B, seja um consumidor nós, então, assim, empresa para consumidor, o B2C. Vocês entendem, não? Como é que vocês estão sobre esse entendimento? Não, mas assim, professora, com relação ao ano que vem, tendo em vista o conhecimento que você tem, a experiência que você tem desse mercado, com relação à Páscoa do ano que vem, como que você acha que os grandes varejistas iriam se comportar? Tem como dar uma previsibilidade de estoque? Eles contam, por exemplo, com relação à normalização de toda essa situação e volta extrema do consumo referente a esse Sim, produto sazonal? assim, eu acho que não dá para a gente ainda saber, vamos falar assim, o que o varejista está contando para o ano que vem, por exemplo, do ovo de Páscoa. Mas a gente pode fazer algumas suposições de tendências, tá? Isso a gente já pode verificar, porque na verdade já eram movimentos que vinham acontecendo mesmo antes da crise, mas eles ficaram mais aflorados. Então, um deles é a compra pela internet. Você comprar sem sair de casa. Então, é mais fácil eu comprar hoje uma camiseta, vamos falar, eu preciso de uma camiseta pela internet do que eu comprar uma camiseta indo na loja. E vamos falar assim, porque hoje eu não posso ir na loja. Mas pode ser, uma das coisas que pode ocorrer, que já vinha ocorrendo, era essa migração de você não ir à loja. Você já não ir à loja. Então, isso, vamos falar assim, um movimento do que essa realidade toda intensifica ainda mais o uso do online. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da nossa sala de aula. Provavelmente, no longo prazo, as vendas do Marcelo devem crescer. Marcelo, está por aí? Sim, tô prestando atenção. É que, na verdade, assim, o uso da tecnologia é uma sugestão de mudança de comportamento. Sim, sim. E aí, E nós estamos passando por uma situação em que esse tipo de coisa se torna cada vez mais forte porque as pessoas estão mais forçadas, né? Aí já não virou uma sugestão, e sim uma alternativa à atual situação. sim, mas isso não quer dizer, o que eu estou falando para você, assim, já existia uma tendência do uso da tecnologia. Aí Sim, acontece, vamos falar, um momento abrupto, né, de mudança de realidade. Como muda a realidade, vocês viram que a gente está se adequando à medida do possível a todas as situações que a gente está vivendo. Uma das coisas é a nossa mudança de aula. As primeiras aulas eu fui gravando, colocando, subindo para vocês pela internet. Na aula passada eu tentei fazer online com vocês e gravando. Hoje a gente já está conseguindo fazer uma aula mais debate ainda que seja online. Então vocês já estão dialogando comigo. O que fica uma aula muito mais próxima do que a aula ao vivo, ainda que não a substitua. Então, assim, existe um movimento de adaptação, e é isso que eu estou falando, até para nossa aula.
Em alguns, vamos falar assim, em alguns setores da economia, talvez a volta não aconteça. Então, eu não estou falando que, vamos falar assim, todo o ensino vai ficar online. Eu acho que não, porque existe uma valorização do ensino presencial. Mas algumas coisas que a gente, vamos falar assim, tinha, vamos falar, o hábito de fazer, pode ser que eles não retornem. Um possível que eu acho, aí vamos falar, um achômetro meu, a gente tinha um hábito de consumir em abundância, não tinha? Especialmente comida. Comprar muito. Quando eu falo comprar muito, é você ir no supermercado e fazer um estoque. A Sim. gente está tendo um choque vamos falar, de realidade, o qual algumas pessoas não podem sair de casa para comprar. 2, a gente não sabe também, vamos falar assim, a questão de renda, como vai ficar ainda. Então, a gente está, vamos falar assim, ainda na corda, ainda se adaptando em relação a isso. E quando eu falei a gente, eu estou falando de Brasil, eu não estou falando de nós aqui na sala de aula, estou falando do Brasil. Mas, então, assim, ao passo que você não consegue prever a tua realidade. Peraí. Ao passo que a gente não consegue. Opa, pera lá. O que acontece? A gente começa a fazer adaptação. Aqui eu voltei para a aula de dia 7. A gente começa a fazer adaptação em relação ao modo com que a gente consome. Então, possivelmente a gente passa a, vamos falar assim, a descartar menos comida, a comprar de forma mais regrada. Então, tudo isso é um choque de demanda para o mercado que vai, vamos falar, transbordar para a cadeia de suprimentos dele. Produtos não necessários também podem ter choque de demanda, vamos falar, choque de demanda aí pela frente. A única coisa em relação aí, a gente pode até abrir um debate agora, antes de eu voltar para o nosso exercício, é o seguinte: a gente tem hoje uma realidade o qual não é que, vamos falar, a gente está confinado em casa, trabalhando de casa só, mas está mudando, vamos falar assim, diversas coisas estão mudando para nós. Entre elas, é o seguinte: conviver mais com a família, comer dentro de casa, verificar aquilo que é fundamental para a gente. Então, assim, aquilo que se a gente refletir profundamente, o que realmente importa? É importante ter um trabalho? É importante ter um trabalho, mas é importante ter saúde, é importante ter vamos falar assim, um período com a família? Eu sei que vocês todos têm família e vocês estão com elas, não é verdade? Mas Sim. existem pessoas que não necessariamente estão perto das suas famílias, estão confinadas longe. E aí, essas pessoas que às vezes ficavam longos períodos sem ver a família passam a valorizar isso em relação a outras coisas que antes elas priorizavam. Então, em relação à nossa realidade atual, vai haver, vamos falar assim, um repensar da população sobre os seus valores, os seus princípios, que é aí eu volto para o planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele serve para empresas, mas ele serve para a gente também vamos falar assim, de uma forma paralela de pensar. Ele serve para fazer a gente repensar, vamos falar assim, o que é importante para a gente, quais são os nossos objetivos de vida. É importante ter mais tempo para a família, para as crianças. Como que está sendo conviver com criança em casa o tempo todo e com a família o tempo todo dentro de casa? O que está sendo, vamos falar assim, não ter ninguém por perto, não ter amigos por perto, não ter a família por perto? Isso está realmente fazendo falta? Quais que são as prioridades de como gastar o seu dinheiro? Ou o quanto de horas você vai se dedicar efetivamente ao seu trabalho? Compensa trabalhar o quanto muitas pessoas trabalham? Todos nós aqui, eu estou num grupo o qual eu sei que todo mundo trabalha muito. E eu conheço gente que também, vamos falar assim, está em home office
e que trabalhava, tipo, em torno de 16 horas por dia. Eu não tô falando nenhuma brincadeira. Trabalham mais ou menos nessa ordem. E, vamos falar, estão tendo que desacelerar, não é porque as empresas estão parando, mas porque as coisas estão mais travadas. E aí eles estão redescobrindo outras prioridades. E aí repensando um pouco essa questão. Mas, assim, isso é uma reflexão que tem para nós, mas é uma reflexão que a gente tem que vamos falar assim, vai ter consequência para as empresas. A gente já vê consequências, por exemplo, para o nosso governo. Assim, poxa, saúde tem que ser uma prioridade, né? Pesquisa sobre saúde também. Agora, a economia é uma prioridade? Claro que é uma prioridade. Se eles vão falar descuidarem, vão falar, muitas empresas podem quebrar, especialmente as pequenas e médias empresas ou as startups, que não tem fluxo de caixa suficiente, foi o que vocês me disseram, trabalham, vamos falar assim, trabalham durante o dia para ganhar vamos falar, o jantar. E aí, assim, e como que fica essa economia, que é a realidade brasileira, nossa, se não houver uma intervenção do Estado? Então, tudo isso, vamos falar assim, impacta. Então, dependendo, por exemplo, de como o Estado intervir, seja no momento agora, seja no momento depois, vai alterar todo o planejamento de vendas. Se a gente tiver vamos falar assim, uma recuperação da renda da população enorme, também altera, vamos falar assim, altera o planejamento de vendas. Se a gente tiver uma alta taxa de mortalidade em determinada categoria de idade da população, vai alterar a nossa demanda por determinados tipos de produto. Podem ser que tenham setores que simplesmente desapareçam da economia por não existir mais demanda pelos serviços deles. Isso é realidade, gente. Mas isso acontece de tempos em tempos, em ciclos econômicos. Então, assim, o que eu ando lendo da experiência vamos falar da experiência de vida que eu tenho, que não é muito grande, mas o que eu já vi para trás, o que está sendo comparado ao que a gente está vivendo hoje é uma situação de guerra. É uma situação que o quê? A gente tem uma guerra que está lá fora, só que a gente não ouve um tiro, a gente não está vendo uma bomba cair, mas as pessoas estão morrendo e a gente não sabe, não vê, né, o nosso inimigo, que vamos falar, que é o vírus. Mas está todo mundo trancado, vamos falar, dentro de casa, está todo mundo sendo limitado das suas funções, sejam elas quais forem. Então, assim, está tendo graus de limitação. E aí, quando a gente vê, vamos falar assim, de situações pós-guerra, então vocês estudaram para entrar na faculdade, estudaram no ensino médio, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. E o tanto que mudou a sociedade de um pós-guerra para, vamos falar, para a realidade que existia até, vamos falar assim, até uns 3 meses atrás. E o quanto que ela vai mudar. Se a gente também pegar a sociedade japonesa, o tanto que mudou depois, vamos falar assim, depois da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu com a bomba atômica lá. E vamos falar assim, quais os novos hábitos que eles obtiveram com isso? Então, assim, puxa, pegando na cadeia que eu trabalho, que é a cadeia de alimentos, algumas coisas para mim são um pouco, vamos falar assim, parecem óbvias. Que, vamos falar assim, segurança alimentar e segurança do alimento vai ser uma coisa muito importante. Então, assim, a gente já está ficando paranoico de lavar, vamos falar, lava a mão, esteriliza alimento, tudo que você passa a mão. Então, assim, essa questão sanitária, vamos falar sanitária de limpeza, e vamos falar assim, de você conhecer da onde o seu alimento está vindo, qual que é a qualidade do alimento, a procedência do alimento, que a gente chama de rastreabilidade, para mim é uma mudança que vai ter. Isso pode afetar diversas empresas do agronegócio se elas não fizerem uma adaptação em relação às tecnologias para isso ocorrer. E disso, entre outras várias. Até algumas semanas atrás, eu estava indo comprar fruta e verdura na feira.
Dava para sair para isso. Essa semana eu fiz o meu primeiro teste de compra de fruta, verdura, legume no aplicativo. E deu certo. E aí eu pergunto para vocês, puxa, a minha rotina é uma rotina de uma pessoa que chega, vamos falar, em tempos normais, eu chego da faculdade super tarde em casa. Se eu posso pedir pelo aplicativo e vem tudo certinho, por que eu vou ir por que eu irei no mercado mais? Foi a primeira vez, professor? De fruta e verdura, sim. Eu já tinha E a comprado. qualidade? Oi? E a qualidade? Perfeito. Veio perfeito, assim, Eu esperava que fosse vir mais ou menos. Foi um Tá? teste. Foi um teste. Veio perfeito. Assim, é como se eu tivesse eu mesma escolhido. Então, e olha que assim, dentro do universo de alimentos, eu sou daquelas pessoas mais paranoicas possíveis, no sentido de assim, eu tenho conhecimento de causa para ir olhar e inspecionar um produto, se ele está, vamos falar, dentro das características do pedido que eu fiz. E não houve problema. E aí, se vamos falar, se eu colocar vamos falar, na ponta do lápis, o custo de eu ir até o supermercado e versus o custo de eu pedir vamos falar, para ele entregar em casa, na verdade compensa mais eu fazer o pedido e ele entregar em casa. E aí, à medida que as pessoas vão descobrindo isso, talvez muitas delas optem por esse tipo de serviço. Aí, assim, vamos expandir. Eu tô brincando de expandir um pouco com vocês. E aí, assim, se um movimento desse chega a ser generalizado, eu não estou falando que vai, mas se a gente pensar nessa maneira, aqueles supermercados, ou vamos pegar o nosso Extra que está ali na frente da universidade, que ele é super grande. Grande parte dele vai virar vamos falar, armazenagem, né? Porque não quer dizer que ele vai deixar de existir, mas quer dizer que ele vai precisar prestar um serviço diferenciado, seja pelo aplicativo de terceiro, seja ele mesmo fazer essa parte de serviços, e aí muda completamente a operação. E muda também a gestão da demanda, vamos falar assim, a gestão da demanda e das operações internas. Por quê? Porque quando você pede em casa as coisas para fazer em casa, é muito diferente de você ir no supermercado. Exemplos disso. Quando você faz uma lista e pede, você vai objetivamente naquilo que você precisa. Quando você passa no supermercado, você tem outras N, vamos falar assim, outras N coisas que, vamos falar assim, que você pode comprar. E vamos falar assim, só pelo fato de você estar lá, você pode estar atraído a comprar vamos falar assim, esse outro produto que não necessariamente você precisa, mas que são produtos que são vendidos muitas vezes na área de conveniência. Quantos de vocês nunca passaram vamos falar assim, foram passando pelas gôndolas e iam comprando o que estava na lista prevista e não passou no caixa e pegou um chocolate, que não era uma coisa que estava dentro da lista. Ou lembrou de alguma coisa que, vamos falar assim, que puxa, não era para comprar, mas aí lembrou que precisava. E aí isso acontece. Então, vamos falar assim, aí a forma com que as empresas passam a fazer marketing para vendas e o seu planejamento de vendas em função do marketing muda completamente. Então, muda completamente a operação de oferta e demanda. Então, assim, não é uma coisa muito simples, né? E aí a gente vai ver cenas dos próximos capítulos aí pela frente. Na verdade, estamos já vendo alguns. Bom, eu queria fazer com vocês, eu já deixei disponível essa planilha com essas várias abas. Como eu disse logo no começo da aula, o meu Excel teve problema e aí, enfim, eu peguei e montei as planilhas, rodei no outro computador e para a gente, vamos falar assim, conversar aqui junto. Então, a planilha de custos houve, vamos falar assim, exatamente o que está descrito aqui para montar a otimização foi feita e a gente chegou nesse custo aqui. Então, no custo total,
que ele representa a soma, vamos falar assim, de todos os custos, desde, vamos falar assim, desde B15, que são os custos aqui disponibilizados. Então, aqui, quando a gente, vamos falar assim, quando a planilha foi constituída aqui, a gente tem aqui os custos, então, multiplicada 1 por 1, dentro daqueles parâmetros que já tinha no PowerPoint anterior. E aqui, vamos falar assim, tem o quê? É a planilha transformada dos níveis de produção em função de uma demanda dada. E aí é com as restrições, desculpem, que foram apresentadas pelos autores do estudo de caso. E com isso, quando a gente coloca aqui, vamos falar assim, olha, a célula destino é a C22, que é o custo total, eu quero otimizar a questão de custo. E vamos falar assim, que é o mínimo, né? Por isso a gente selecionou o menor custo possível e colocando todas essas variáveis, a gente vai variar todas essas células aqui conforme as restrições que foram colocadas aqui. Então, o que acontece? A gente não pode, vamos falar assim, a gente pode até ter, vamos falar assim, valores iguais a zero, mas não pode ser negativo. F10, que é o valor do estoque, ele tem que ser no mínimo de 500, né? Pelo menos 500. G10, que ele fala, que é a falta, ele tem que acabar, vamos falar assim, produtos em falta. Não pode ter produtos em falta no último período. E aí, de M5 a M10. Então, a força de trabalho aqui, ela, vamos falar assim, ela tem que estar zerada. Quando a gente fala da capacidade de produção, ela tem que ser maior ou igual a zero, então a gente não tem capacidade produtiva que é negativa, né? E aí a gente tem o estoque, o estoque ele tem que ficar igual, vamos falar assim, ele tem que ficar igual a zero. E as horas extras, elas precisam ser maiores ou igual a zero, ou seja, ela não pode ser negativa. E aí, quando a gente coloca isso daqui no solver, vamos falar assim, parâmetros normais de temperatura e pressão, ou seja, se o solver está funcionando, ele devolve para a gente essa fórmula aqui, vamos falar assim, esse valor aqui. Bom, deixa eu voltar vocês para cá. Aí, o que acontece? Quando a gente passa para a nossa aula, vamos falar assim, de hoje, a gente está agregando o quê? A gente está agregando vamos falar assim, a gente tem a demanda aqui inicial. Aqui são exatamente aquela mesma planilha, então a gente tem as restrições aqui. A gente tem, vamos falar assim, os valores, como eles têm que se comportar. Aqui eu coloquei um de demanda final, porque a gente vai começar a brincar com promoções, né? Promoção de preço, que é, vamos falar, a decisão 01, que é assim, 0 a gente não tem promoção. Se a gente colocar 1 em determinado local, a gente vai ter algumas consequências. E essas consequências vão impactar na demanda final. No nosso caso aqui, a gente tem, vamos falar assim, a gente tem as seguintes questões. O preço de base nosso é R$40. A gente tem um consumo de 10% a mais quando você tem a promoção. E a gente tem uma demanda antecipada de 2 meses de 0,2, quando a gente faz alguma alteração. E aí, com base, vamos falar assim, com base naquilo que foi produzido, naquilo que foi demandado versus o preço, né? Então, na demanda versus o preço, a gente tem a receita e um menos o outro, a gente vai ter o lucro. E a nossa função, quando a gente faz esse planejamento agregado, é o quê? É justamente a otimização do lucro. E no nosso exercício aqui, ilustrativo, o que ele pede? Ele pede para a gente descobrir o que é melhor. Se é fazer a promoção em janeiro, se é fazer a promoção em abril, e aí por que janeiro? Janeiro é o período 1, porque aí depois a gente vai ter 2 antecipações, aí a gente tem o abril, que a gente também teria mais 2 antecipações. Então, se ele está perguntando, é melhor a gente fazer para o nosso lucro, a gente fazer a promoção em janeiro, a promoção em abril ou a promoção nos 2 períodos? Então, o que acontece? Aqui, deixa eu aumentar para vocês.
Aqui eu coloquei a promoção em janeiro, porque tudo isso, gente, depois a gente joga no solver para fazer a função de otimização. Mas vamos falar assim, para essa otimização, eu queria não ter que jogar no solver automaticamente para vocês verem, até porque a gente teve uma falha. Então, eu resolvi fazer na mão para vocês. Então, célula por célula. Quando a gente tem aqui, ó, então, o que foi feito aqui para vocês entenderem? A gente tem a seguinte questão. Quando a gente tem uma promoção, que aqui foi alterado para 1, né? Quando a gente tem uma promoção num determinado mês, que é janeiro, a gente vai ter a demanda inicial, então 1 mais 1, que então vai ser 10% a mais, vezes esse valor aqui, que vamos falar que tá tendo promoção. Porque se aqui for 0, ele não vai multiplicar o 0,1. Então, a demanda vai continuar a mesma. Vocês entendem isso? Pessoal? E aí, o que vai acontecer? Se aqui também for 1, a gente tem antecipação de 20% da demanda dos próximos 2 meses. Então, a nova demanda ela vai ser dada por 10% a mais 20% de cada um dos meses subsequentes. Então, a demanda, vamos falar assim, a demanda inicial do mês de janeiro passou de 1.600 para 3.000. Em compensação, a demanda vamos falar assim, essa demanda de fevereiro, o que acontece? Vamos falar assim, existia ela menos os 20%, somente se janeiro foi igual a 1, porque se for igual a 0, ela permanece a mesma. Então, só é descontado se houver. E a mesma coisa, exatamente a mesma coisa aqui para, vamos falar assim, a gente fazendo para março. Quando a gente pensa, e aí eu fiz toda essa parametrização pensando também em abril, então já é igual a de janeiro a fórmula, e aqui as duas subsequentes de 0,2 também, então contemplando a antecipação de demanda. E aí, vamos falar assim, o que acontece? A gente já tinha a otimização aqui do nosso custo. Quando a gente pensa no sem promoção, a gente tinha um custo de 422.660. Com a promoção de janeiro, esse custo cai um pouco. Por quê? Porque muda completamente todo o padrão de produção e esse custo ele fica menor. E a gente tem uma receita de 643. Sem a promoção, a gente tem 640. Então, aumentou a receita com a promoção de janeiro. A gente passa de um lucro que era de 217 para um lucro de 221. Então, quer dizer, essa promoção foi boa. Ele favoreceu ao lucro, vocês concordam? Agora, quando a gente, vamos falar assim, quando a gente vai para abril, vamos testar a mesma coisa, essa mesma otimização, só que considerando, não fazer em janeiro, mas considerando fazer em abril. Então, o que eu alterei na planilha? Existe um desconto de R$1, né? Então, houve a promoção em abril, consequentemente, houve a antecipação de demanda para cá, e vamos falar assim, a redução de demanda de 20% nesses 2 meses. O que acontece? Vamos falar, o que aconteceu? O nosso custo de produção foi para 438.920. Sem a promoção nenhuma, ele era 422. Então, aumentou o custo de produção. Por quê? Porque a gente tem, vamos falar assim, a nossa demanda aqui em abril, ela, vamos falar, inicialmente ela já era alta. A gente estava, vamos falar assim, no pico da demanda. E aí a gente vai fazer uma promoção no pico da demanda? Não faz sentido nenhum, na verdade, né? Mas, para exemplificar, é muito interessante. E aí a gente tem, vamos falar assim, uma receita total de 650. Sim, aumentou a receita, claro que sim. E em relação à receita total inicial, sem promoção nenhuma, foi maior. Só que, quando a gente, vamos falar assim, leva em consideração os custos e a receita,
vamos falar, o nosso lucro, se a gente fizer vamos falar assim, a promoção em abril, o nosso lucro ele é menor em abril do que em relação a não ter promoção nenhuma. Então, entre janeiro e abril, a gente está optando por fazer janeiro. Vamos falar assim, entre não fazer promoção e fazer abril, é melhor não fazer promoção. E aí, o último cenário que eu desenhei aqui para vocês, que não estava nem no exemplo, mas eu acho que era legal, era a gente fazer a promoção nos 2 períodos e ver o que acontece, para ver se isso era melhor do que, vamos falar assim, do que fazer promoção em abril, do que fazer isso em janeiro, enfim. E aí a gente fizemos aqui, essa alteração, aumentou a demanda aqui, diminuiu essa demanda, aumentou a demanda para cá e diminuiu esta. O que aconteceu? A gente teve um custo de produção maior, a gente também teve uma receita total maior e um lucro de 214. Em relação a não ter nenhuma promoção, é melhor não ter nenhuma promoção do que ter as duas. Em relação a ter promoção em janeiro versus ter as duas, é melhor ter o quê? Ter a de janeiro. Então, por enquanto, vamos falar assim, então, a melhor das opções, no final das contas, é fazer a promoção no mês de janeiro. É a melhor opção para a lucratividade da empresa quando você leva em consideração a sua capacidade de oferta, que está parametrizada aqui, dentro da, vamos falar assim, que vai dar os custos, versus se você faz uma promoção para acelerar a sua demanda. E aí, aqui, na aba promoção binária, gente, o que foi feito, na verdade? Eu peguei e incluí dentro da célula de solver de vocês os parâmetros para, vamos falar assim, para o solver achar qual que era a melhor solução do problema. Ou seja, na verdade, todas essas abas aqui, elas vão falar assim, se a gente resolve pelo solver, não era necessário fazer isso passo a passo, porque o solver já ia dar a melhor solução, que aqui, como a gente vê, é a solução de janeiro, fazer a promoção em janeiro, que é a otimizadora. Por que eu quis deixar? Primeiro, para explicar para vocês aquela questão das células, de como fazer isso manualmente, e vamos falar assim, e também deixar explícito para vocês como elas estão colocadas, e também para vocês terem aí registrado, e aí vocês refaçam os cálculos, porque eu acho que seria legal vocês colocarem e tentarem resolver o problema em casa, seja por um método, seja pelo outro. Tá legal? Pessoal? Oi. Vocês me entenderam? Acho que sim. É que é meio complicado, né? Olhando as planilhas, acho que a gente pode entender mais quando começar a mexer, né? Isso. Eu quis, a intenção de criar, vamos falar assim, muitos de vocês chegaram mais tarde, mas está tudo gravadinho e eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco lá na plataforma tudo que a gente tem. Mas mais do que isso, eu quis deixar esse passo a passo para vocês e vamos falar assim, as células todas abertas, para vocês verem que não é que é possível sim fazer pelo solver, ele vai te dar vamos falar assim, a opção otimizada, e seria muito tranquilo só explicar para vocês fazer essa opção binária, mas se a gente olha no passo a passo, a gente consegue fazer uma tomada de decisão à medida que a gente consegue parametrizar essa tomada de decisão a partir de células. E ela não é uma coisa tão difícil de ser feita. E que, vamos falar assim, que no final das contas, o que a gente está mexendo? Com os custos de produção, e vamos falar assim, essas variáveis que a gente falou, vamos falar de capacidade de produção e capacidade de estoque, e os custos que estão envolvidos nelas, e aí a questão da promoção e como que ela impacta na lucratividade quando a gente combina essas duas. Bom, eu vou encerrar por hoje com vocês.